Aqui. Aí. Então, hoje o tema é reflexão do mês de janeiro. Gente, quem aqui já percebeu que nós já passamos do mês de janeiro, né? Bom dia, Milene, bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão, boa tarde para quem está em outros países. Hoje eu estou em 3 câmeras, então fica meio complicado de cuidar de tudo ao mesmo tempo, mas vamos lá, né? Hoje eu queria falar sobre um passo. Espera só um pouquinho aqui, que o Instagram tá bem branco, né? O negócio aqui. Não dá para arrumar, não. Não sei como mexer nisso, não. Hoje a gente vai fazer a reflexão do mês, né? Que é um passo do método Agendologia. E porque é assim, né? A gente não pode só planejar, sonhar, escrever e não fazer a avaliação, a reflexão, se tudo deu certo, foi como você planejou, né? E é claro que muitas vezes não vai, né? Claro, a gente não consegue fazer tudo que a gente planeja, porém, é o momento de você estar vendo o que foi feito, né? E principalmente dando atenção para o que foi feito de bom, né? E não ficar se culpando ou triste pelo que não conseguiu fazer, né? Então, eu vou mostrar minha agenda hoje. Eu já fiz a reflexão do mês, né? Do mês que passou, e isso já me ajuda a criar o tema ou tentar imaginar o próximo mês, né? Que agora seria o mês de fevereiro. Então, assim, é muito legal você estar fazendo a revisão para saber onde é que você está. Sempre se fala, né? Você tem que saber onde é que você está agora e para onde você quer ir. Mas, na prática, eu acho que muita gente não sabe exatamente como fazer isso. E quando você usa a agenda, automaticamente você vai conseguindo fazer essas coisas que se fala muito em cursos de coaching, né, de desenvolvimento pessoal e tal. Então, você consegue fazer isso na prática, só de olhar, de escrever na agenda, né, de folhear a agenda. Então, saber onde a reflexão do mês seria você ver o que foi feito no mês de janeiro, se teve algum aprendizado, alguma questão que foi difícil para você, algum sentimento que ficou, né? Se teve algum dia que não foi legal e aquilo acabou estragando com o seu dia, e talvez criando um paradigma, um sentimento, uma memória ruim. Então, quando você tem visão, tem clareza desses pequenos detalhes que acontecem todos os dias com a gente e que vão passando, né? Porque se você não anota, não que você precise anotar tudo, porém, quando você vê na agenda, né, o que aconteceu no seu mês, fica muito mais fácil de entender alguns porquês da vida, né? Cai algumas fichas, né? Então é muito legal fazer a revisão do mês para você saber onde é que você está e para onde você quer ir, que no caso aqui não é aquela coisa do sonho lá na frente, mas o que é que você deve ou quer fazer no próximo mês, né? Então, e também pode ser um exercício para nós aqui, quem está assistindo, participando da live, né? Juntos, a gente poder estar refletindo sobre o mês, juntos, né? Quem quiser já pode ir pensando, quem aqui teve aconteceu alguma coisa de bom, alguma coisa que deixou feliz, algum aprendizado. Quem quiser compartilhar aqui alguma percepção, porque acho que é o mais importante, é nós percebermos pequenas coisas, né? O movimento da nossa mente, o movimento da nossa emoção em determinado momento. Por que eu senti aquele sentimento, aquela dor, ou aquela, sei lá, alegria naquele momento. E é nesses pequenos detalhes que a gente vai se conhecendo melhor, vai entendendo o porquê
de certas atitudes e certos comportamentos. Então, é super importante fazer a reflexão do mês para que você possa dar uma direção, né? Uma direção e uma intenção para o próximo mês, tá? Então, quem aqui costuma dar uma revisada, né? Olhar para trás um pouquinho, o que foi feito no mês, quais foram os aprendizados, o que foi bom, né? Quem aqui gosta, marca aí, escreve aí nos comentários, tá? Enquanto o pessoal vai chegando, eu tenho alguns avisos para dar. O primeiro deles é que na terça-feira, à noite, no Brasil, às 9 horas da noite, que seria quarta-feira de manhã, aqui, na terça-feira, dia 3, aqui no Japão, e 2 no Brasil, eu estarei fazendo uma live, participando de uma live com uma querida que eu conheci aqui nas lives aqui, né, da Agendologia, e ela se chama Lilian Sampei. Ela é uma esteticista, ela é uma profissional da estética e da saúde integrativa e que tem muito conhecimento aqui do Japão, né? Então, nós vamos estar falando de saúde, beleza e organização, né? Como é que a agenda, como é que a organização ajuda a você ter uma saúde melhor, a você cuidar mais de si, do corpo, da beleza, né? Porque tudo realmente é questão de você olhar, né, para a área, é você perceber que precisa dar uma atenção, né? E só de você colocar esse olhar em cima, você pode, assim, cuidar muito melhor da sua saúde, né? E da sua beleza. Então, vai ser uma live super legal. Quem quiser participar, 9 horas da noite no Brasil, na terça-feira, que seria quarta-feira de manhã, às 9 da manhã, aqui no Japão, tá? Então, e também, logo mais, dia 12 de fevereiro, começa o curso online Agendologia, tá? Então, quem quiser se inscrever, quem já fez o workshop e gostou e quer continuar, quer aprender todos os passos do método e também os conceitos japoneses que são os pilares, os alicerces do método Agendologia e que vai fazer você pensar de uma forma diferente, planejar de uma forma diferente e para dar agilidade, né? Agilizar aí os seus planos, metas e objetivos. Então, esse curso está bem completo e eu acredito que as pessoas vão ganhar muito mais do que organização e tempo na vida usando agenda, tá? Então, quem tiver interessado, depois, aqui no Instagram, lá no link, tem o link das inscrições com também as instruções e os detalhes sobre o curso. Depois, aqui no Instagram e no YouTube, no Facebook e no YouTube, eu coloco na descrição, eu vou colocar o link depois do curso, tá bom? Então, bem-vindo a quem chegou, boa noite, bom dia. Então, hoje o tema é reflexão do mês. E aí eu gostaria de estar fazendo com vocês aqui, vocês pensarem aí um pouquinho, né? Para que vocês também criem esse hábito, né? Esse costume de estar revisando o mês que passou. Porque, assim, só fazer e você não entender o processo, né? O porquê que deu certo, o porquê que atrasou, o porquê que eu me senti assim, porquê que eu agi dessa maneira. Quando você só vai fazendo e na correria do dia a dia, simplesmente é um dia atrás do outro, né? Você não tem tempo de refletir muito durante a semana, porque já está preocupado com as tarefas e compromissos do dia seguinte. Então, é muito difícil de estar refletindo durante a semana. Então, esse passo de reflexão do mês é muito legal. E quem quiser adotar isso, eu acho que é bem bacana, tá? Então,
Aí, por exemplo, no meu caso, como eu uso agenda, então eu vou fazer olhando o que eu fiz, né, no mês de janeiro. Então, quem tem costume de anotar, você pode fazer isso. Se você não tem, tente se lembrar de como foi o seu mês de janeiro, pelo menos começando por eventos que marcaram, né? Assim, eventos que foram diferentes, que ficaram marcados na sua lembrança, né? Algum sentimento que você teve durante o mês que não foi legal, ou que foi bom, né? Então, eu sempre dou uma olhada assim na parte mensal da agenda, né? Onde tem todo o meu movimento, todo o meu os compromissos que eu tive durante o mês. E também, então, eu vejo quais foram os grandes eventos, os eventos mais importantes que eu tive. E aí depois eu vou para a parte semanal também. E como eu faço também uma leve reflexão semanal, fica muito. Então, eu dou uma olhada na minha semana inteira, eu vejo o que predominou ali na semana, né? Se foi uma semana com eventos de diferentes naturezas, ou se eu fiquei mais tempo em casa, mais tempo focada no trabalho, no computador, ou se eu tive que sair muito, encontrar com muitas pessoas. Então, dependendo do tipo do compromisso e da tarefa que você teve durante a semana, isso vai dar o tom, né, o ritmo da sua semana. Então, eu sempre coloco um pequeno, um pequeno, uma pequena reflexão aqui, depois que eu vi a semana inteira, né? E se eu tive também algum aprendizado também, eu não é que eu penso, nem fico remoendo e nem nada, porém, eu tento guardar para mim se foi um aprendizado, da próxima vez, então, vou fazer melhor, né? O que eu posso fazer de melhor da próxima vez. Então, como eu faço isso todas as semanas, ou se tipo é uma semana que não teve nada, se eu fiquei em casa o dia inteiro, então não tem muito o que escrever. Então, não é necessário ficar forçando a tirar conclusões, né? Reflexões de uma coisa que talvez não tenha sido relevante para você. E aí eu coloco tudo isso. Tem um espacinho aqui que eu coloco quais foram as minhas intenções para a semana, e no final da semana eu ponho a reflexão, a avaliação para ver se eu vivi a semana conforme eu estava esperando, imaginando, e também, e se não, porque a gente não pode prever o futuro, né? Não pode prever a semana. Então, qual que foi, onde que teve essa virada, né? Ou seja, expectativa versus realidade. Às vezes a realidade é até melhor do que eu esperava, né? Talvez eu esperava ficar dentro de casa a semana inteira, porém aconteceu, teve compromissos, tive que sair e aí aconteceu alguma coisa interessante, alguma percepção que eu tive. Então, aí mudou todo o ritmo da semana. Então, é legal você estar revisando a semana, porque aí fica muito mais fácil de você depois revisar o mês inteiro, né? Então, quem tiver aqui na live participando e quiser comentar se faz, costuma olhar, né? Fazer a reflexão do mês, ou pelo menos olhar para o mês que passou e ver aí, sentir se tem alguma coisa de bom para tirar, algum aprendizado, alguma percepção. Quem quiser comentar aqui, coloquem nos comentários, tá? Então, e por que é importante você estar fazendo isso? Porque é com essa reflexão é que você pode se sentir satisfeito, sentir que está vivendo, que o mês valeu a pena, né, para você, se ele estava de acordo com as suas intenções do começo do mês, o que você realizou nesse mês, né? O que você começou? Qual foi o passo de coragem que você deu, né, de estar começando alguma coisa diferente, ou aquilo que você vinha tentando fazer, mas nunca que conseguia, mas aí você, por ter marcado, ou por ter pensado e setado na mente, você conseguiu concretizar. Então, são pequenas alegrias, né, que a gente tem durante a semana, o dia, que, assim, não são
insignificantes. São pequenos detalhes, pequenas percepções, mas que é legal a gente estar tendo, enxergando, tendo consciência, que são os pequenos passos e os pequenos progressos que a gente dá durante o dia a dia, a nossa realidade. Né? A gente não está falando aqui de uma vida ideal, nós não estamos falando aqui de uma vida de sonhos perfeita. Então, cada um tem que avaliar o que? A própria vida, né? E não a vida sonhada e idealizada. Mas a partir do dia a dia, você conseguir extrair, né? Mais percepções possíveis para que você possa estar melhorando, ajustando, tendo consciência disso, né? Desses detalhes. E outra coisa que é importante, a reflexão é uma avaliação que você está fazendo, né? Uma avaliação assim, uma revisão do mês. Não precisa colocar pontos, não precisa colocar quantos por cento foi a sua performance, nada disso. É você olhar e se sentir satisfeito ou achar que, sei lá, que eu poderia ter feito mais, aqui eu poderia ter feito melhor. É você estar enxergando isso, entendeu? Percebendo isso. É só isso, não precisa pôr quantos por cento foi a sua performance. Porque qual que é né? Tem gente que tem métodos e pessoas que falam, né, para você pôr quantos por cento foi a sua performance. Mas, tipo assim, eu também, às vezes, eu colocava, mas eu vou comparar isso com o quê? Qual que é a base? Qual que é o critério para eu estar fazendo essa porcentagem, essa pontuação? Não tem, eu me senti bem no momento, então tá ótimo. E muitas vezes as pessoas elas têm a tendência de quando a satisfação ela tem que ser 100%, senão não vale. Eu fiquei um pouquinho feliz, um pouquinho de nada, agora eu fiquei mais um pouquinho feliz. Ah, então não tá legal, né? Então, assim, a pessoa tem que estar 100% satisfeita, 100% feliz para se sentir feliz. E enquanto que, quando é negativo, você se sente um pouco triste, um pouco chateado, um pouco negativo. Aí, um outro evento foi um pouquinho mais difícil. Então, no negativo, você consegue escalar. Foi pouco, médio ou grande. Agora, a felicidade, ninguém. Ah, foi um pouco legal, um pouco bom, um pouco feliz. Foi médio, foi. Não, tem que ser sempre. A pessoa imagina que tem que ser o máximo, o 100%, senão não vale. E, na verdade, não é assim. Né? Um pouquinho feliz que você ficou, um pouquinho satisfeita que você ficou, já está ótimo, né? E então, assim, se alegrar, né? Se sentir feliz por pequenas vitórias, né? Por pequenos passos que você deu, que você conseguiu realizar durante o dia, a semana e o mês, né? Então, porque nem sempre a gente vai ter grandes conquistas no mês, né? Isso a conquista ela é resultado de um trabalho que vem sendo feito há anos, né? Ou há meses. Então, não é de uma hora para outra que isso acontece. Então, o mês de janeiro, né? Como é que foi para vocês? Quem quiser comentar aqui nos comentários, por favor, coloquem como é que você vê o mês de janeiro para vocês. Vocês ainda estão sentindo que o mês está começando, né? Vocês ainda estão com os seus desejos, seus sonhos e metas frescos na cabeça e com esperança, né? Com motivação para estar colocando isso para estar colocando isso aqui na vida prática, realizando isso. Me contem aqui como é que vocês se sentem agora. E aí, olhando assim, a minha agenda, ela é muito visual, né? Então, você bate o olho, você vê o momento que você se mexeu, o momento que você criou alguma coisa, fez algum passo, alguma ação, né? Então, ela é bem visual, e os detalhes, eu vejo o todo, aqui na parte mensal da agenda, né? E depois, eu também tenho os detalhes que ficam aqui na parte semanal. E aí, se eu quero fazer uma avaliação, quero repassar para ver
como é que foi cada mês, se eu tive algum aprendizado, alguma situação que me fez parar para pensar mais, ou que me incomodou. Então, eu consigo ver pela parte semanal, onde eu escrevo um pouquinho todos os dias, tá? Então, é muito visual, então fica fácil de você ver o mês e até avaliar. E não precisa escrever muita coisa complicada, muita coisa difícil, tá? Então, é isso. E aí, com isso, eu consigo também já planejar, fazer as minhas intenções para o próximo mês, para o mês de fevereiro agora, porque eu já sei até onde eu cheguei, onde eu estou, então eu tenho uma ideia do que eu posso estar fazendo no próximo mês, né? De acordo com o que eu já fiz agora. Então, um dos critérios, né, para estar planejando o próximo mês é eu ver até onde que eu fiz dos meus projetos até agora. E aí, o segundo critério é você já ter marcado na parte de fevereiro os seus compromissos do próximo mês. Então, olha só, eu já tenho aqui, bem assim, por cima, o que eu vou fazer que já está confirmado para fevereiro, né? E é claro que vão entrar muito mais coisas. Nós ainda nem não entramos em fevereiro, então geralmente para mim entra uma semana antes os compromissos. Então, na verdade, os compromissos de trabalho vão começar a entrar agora. Mas eu já tenho aqui o que eu quero fazer, né? E no método Agendologia, nós damos valor também para a lista do que eu quero fazer. Então, é legal você estar reservando de antemão aquilo que você quer fazer no mês, para que você não perca a oportunidade de fazer isso, né? Então, se você vê que tem um sábado, um domingo, um feriadão aqui, você já viu no mês de fevereiro que vai ter. Então, já reserva esse dia e já decide o que você vai fazer. Se é sair com a família, né? Ou marcar um encontro com as amigas. O que você pode estar fazendo nesse feriadão, nesse final de semana? Já dá para fazer isso de antemão, porque se você vai deixando, aí você liga para sua amiga, para alguém, para os seus amigos, de última hora. Você corre o perigo da pessoa já ter compromisso, de não calhar, né, de estar podendo se encontrar nesse dia. Então, se você faz isso com antecedência, já dá para marcar e você avisa as pessoas que você quer se encontrar. Então, tem muito mais chances de que aconteça. Então, fazer isso logo no começo do mês, se você já tem alguma ideia, é muito legal, tá? Então, por exemplo, aqui no Japão, eu estou vendo que nós vamos ter um feriadão dia 23, que é numa terça-feira, que é o aniversário do novo imperador do Japão, né? Então, eu sei que esse dia vai ser um feriado. Eu posso estar marcando alguma coisa, ou sabendo que, como é feriado, talvez empresas e escritórios talvez não vão funcionar nesse dia, para eu estar esperta já com isso, né? E também eu coloco aqui eu bloqueio os finais de semana que eu vou querer fazer alguma coisa do que eu quero fazer e não do que eu tenho que fazer. Aí fica muito mais fácil, porque na hora que se aparece algum compromisso, eu falo, ó, tal dia não dá, mas eu tenho outros dias em aberto, né? Então, é muito melhor você estar falando os dias que você pode para a pessoa, né? Do que ficar esperando e aceitar a data imposta pela pessoa, porque aí talvez você tenha que remanejar toda a sua agenda. Então, aí é complicado. No começo, ok, uma vez ou outra, não tem problema. Porém, se você ficar fazendo sempre isso, você acaba dando o poder de escolha para outra pessoa e se anulando. E depois você não sabe por que você se sente usado, que você se sente sempre o que está saindo no prejuízo, né? Talvez seja porque às vezes a gente acaba cedendo demais, cedendo para aceitar a vontade do outro, né? Aqui não é questão de ser egoísta, gente, é questão de também saber respeitar
o nosso tempo, né? O nosso momento. Então, você está bloqueando algumas datas que é importante para você estar com a família, né? Ou para algum encontro importante, é legal, então, você está fazendo isso, tá? E aí, com o andamento dos seus projetos que você começou em janeiro, se você viu ali quanto que você andou nessa nova criação de hábitos, nessas suas metas, que se você planejou, né, definiu as metas no começo do ano, em janeiro, então você já pode estar sabendo qual que é o próximo passo, né, o que é que você pode estar fazendo em fevereiro em relação a isso, a hábitos, a comportamentos, né, essas coisas. Então, eu acho muito legal tá fazendo isso porque te dá uma visão do que você pode fazer no próximo mês, tá bom? E hoje, eu tenho aqui uma outra forma que eu também faço a reflexão do mês. Só com a agenda, para quem está começando, é legal, tá assim, perfeito, você pode fazer só na agenda mesmo, olhando, tendo base, os seus compromissos da semana, né? E para dar uma olhada no geral, porque eu acho que o mais difícil para as pessoas é interpretar o que elas mesmas escreveram, né? Interpretar assim, eu estou vendo aqui que teve uma reunião tal dia, teve um exame médico, uma consulta médica, teve um encontro com as amigas, teve almoço na família, mas e daí? Né? Então, no começo, é difícil da pessoa interpretar o que ela escreveu, os compromissos que ela teve, os compromissos que ela cancelou, por que ela se sentiu mal em tal semana, por que ela estava bem em outras semanas, por que a semana dela foi produtiva, ou por que a semana não foi produtiva. Então, assim, no começo, por falta de prática, é um pouco difícil de estar interpretando, mas com o tempo você começa a aprender, entender as coisas, principalmente se você entende também os conceitos que estão por trás do método agendologia, tá? E aí, depois de um tempo usando a agenda, eu comecei a usar um outro tipo de agenda, seria um caderno de gratidão, um caderno como se fosse um diário. Não é exatamente um diário, porém, ele é para você refletir sobre os acontecimentos da semana e do ano. Então, eu estou no meu quinto, que eu faço direitinho, eu já estou no meu quinto caderno. Então, vão fazer 5 anos que eu estou usando, e esse aqui foi o primeiro deles. E olha que legal, aqui no Japão existem cadernos para isso mesmo, né? E aqui, deixa eu mostrar nas 3 câmeras primeiro. Tá escrito Kakikomi Shiki e Koto Niki, que é uma agenda para você escrever só as coisas boas que aconteceram no seu dia, né? Niki é diário. E Cotô é coisas boas. Então, aqui você vai estar colocando, não é contando todos os dramas, as coisas chatas que aconteceram. É claro que você pode pôr, né? Porque se isso está te incomodando muito. Porém, é você encontrar no seu dia a dia alguma coisa que foi boa, que foi bom para você. Porque a gente, como eu disse, a gente não dá muito valor para o que foi bom. Porque tem que ser 100% bom para a gente considerar que foi bom. Enquanto que ruim é desde o pouquinho até o pior, né? Que está lá no fundo do poço. Então, agora, coisas boas, às vezes, se ela é um pouquinho boa, ou média, você não dá tanta atenção, não parece, foi bom, mas não foi, né? Foi bom, mas mais ou menos. Então, para que isso não, para você começar a ver que acontecem coisas boas na sua vida, né? Percepções, aprendizados, então foi criado esse tipo de caderno de agenda para isso. E ele é bem uma agenda mesmo, só que aqui, ó, a parte
Deixa eu pegar a parte mensal. Essa aqui é a parte mensal, né? Onde você... E aí, eu não escrevo os compromissos que eu tive, porque o compromisso está na minha agenda principal, né? Que eu uso todo dia. Aqui, eu deixo em casa e à noite eu escrevo. Porém, eu não escrevo todos os dias também. Ou na hora da agenda, quando aí eu já vejo tudo que eu sei o que eu fiz, porque está na outra agenda, então eu me recordo. E quando tem um delay, quando tem um tempo, é melhor, porque às vezes você está tão cansada no dia que você não quer relembrar e você vai escrever de qualquer jeito, né? Então, assim, dá um tempo para as coisas, os fatos e os sentimentos se assentarem na sua mente e também você ter uns insights, caída de ficha e entender o porquê que aconteceu aquilo, por que eu falei aquilo, por que eu ouvi aquilo, por que eu me comportei daquela maneira, por que a outra pessoa se comportou daquela outra maneira comigo. Isso você consegue ver depois quando tem um delay, entendeu? Então, eu não me forço a escrever no dia. Talvez no dia eu não quero fazer mais nada e ficar escrevendo à noite, muito menos. Então, eu deixo para fazer isso na hora da agenda também. Aí depende. Quando é uma coisa que eu quero soltar logo, aí eu escrevo aqui, né? Então, essa parte mensal, eu só escrevo os acontecimentos que eu quero registrar, que aconteceu nessa semana, e olhar o movimento, o oscilamento do meu pensamento, da minha mente, a oscilação do meu humor. Pô, tava bem no começo da semana, depois fui ficando mal, mal, mal. Chegou no final de semana, já tava toda aí para baixo. Não acontece muito comigo, né? Mas tudo bem. Então, mas quando tem alguma coisa entalada na minha garganta, sabe? Aí eu escrevo que é para soltar, entendeu? Para soltar, para eu enxergar, entender e desapegar, perdoar, ou se não perdoar, eu sei que o tempo vai me ajudar. Então, deixar aí para que vá se resolvendo. Então, eu faço isso. E o legal é que aqui tem uma página, e se vocês quiserem fazer, não precisa ter um caderno especial como esse para fazer, mas tem aqui um espaço para você setar suas intenções e colocar os livros que você leu, não, o que você quer ler, os livros que você quer ler, os filmes que você quer assistir, o que você quer fazer em relação à sua casa, à família, ao seu bem viver, em relação à saúde, o que é que você quer fazer, em relação a bens materiais, se você precisa comprar alguma coisa ou quer comprar alguma coisa, eventos que vão ter nesse mês. Então, aqui é a intenção, as metas, o que você quer fazer. E aí, eu não escrevia muito porque, tipo assim, não sei o que vai rolar no meu mês. Então, algumas coisas eu colocava, mas se não tinha, também não tem problema. E aí, tem essa parte semanal em que você escreve o que você quiser, que aconteceu de bom na sua semana, né? E essa agenda, ela é bem assim, ó. Deixa eu pegar uma parte que não tá nada escrito aqui. Aqui tem a parte semanal, a semana inteira em uma página, né? E aqui a parte em branco, que é para você colocar realmente as suas reflexões. Então, tem muito mais espaço para escrever. Porém, como eu disse, eu não coloco todos os meus compromissos aqui. Aquilo só que eu quero estar registrando. Então, não é tudo. É só que as minhas reflexões, o que eu passo, os eventos que eu fui, como é que foi, né? Se foi bom, se não, o que eu senti, se eu fiquei feliz. E aí, eu também, antes, eu colava foto que eu tirava no meu celular e eu colava depois. Só que isso aqui dá muito, né, dá trabalho, entendeu? Então, se você não tem tempo, nem faz. Eu fiz por um bom tempo, só que aí eu parei. Aí, quando eu fazia viagem, eu colocava aqui, assim, imprimia num papel qualquer e colava só para bater o olho e saber o que aconteceu nesse dia, entendeu?
Mas, como é um caderno você não precisa ficar lendo sempre, só quando, tipo, agora que eu peguei para mostrar aqui, então eu bati o olho, foi nesse ano que eu tive tal evento, foi nesse ano que eu fui em tal viagem. Porém, isso também me remete a algumas coisas, tipo, nessa época eu estava mal, nessa época eu estava meio perdida, nessa época eu estava com problema, sei lá, também remete a isso, né? Esse foi o meu primeiro caderno. Aí depois teve um outro que também é do mesmo tipo, só que ele já é um pouco mais diferente. Ele faz perguntas para você. E eu não sei se é bom ou se não é. Na verdade, é bom, mas às vezes você tá tão mal que você não quer responder. Então, por exemplo, aqui era a parte da semana, então você colocava os acontecimentos que você quer registrar. E aqui tem tipo um questionário, né, umas perguntas, que é qual que foi o acontecimento, o número 1 dessa semana? O que você gostou, né? O que foi legal para você nessa semana? E aí, então, você vai escreve aqui o que foi. E aí, a segunda pergunta escreva detalhadamente o que é que aconteceu. Então, você vai escrever por que foi bom ou por que foi ruim. Pode ser não só coisas boas, mas você vai escrever o que aconteceu, o fato em si, né? E aí a segunda pergunta por que você conseguiu, né? Conseguiu realizar isso aí que você fez. E se for uma coisa negativa que você não conseguiu, aí tá falando, não, se Hontoni Dekitakana, aí você realmente conseguiu fazer isso? É para dar uma aprofundada na sua reflexão. Às vezes, por cima, você acha que conseguiu fazer e tá bom, do jeito que tá, porém, aqui você dá mais uma aprofundada para saber se realmente era o que você queria, que estava dentro do seu coração. Então, uma reflexão mais profunda, né? E aí, aqui embaixo tem as carinhas, que é para você dar nota. E aí, você está vendo que não é porcentagem, é só carinha de triste e que vai até feliz. Entendeu? E aí, o quarto a partir de amanhã, qual que é a melhoria? O que você pode fazer de diferente amanhã? Né? Se alguma coisa que não deu certo, que não foi legal, como é que você pode melhorar isso? E isso é que se chama Kaizen aqui no Japão, né? Que muita gente fala de Kaizen nas empresas, né? Quando fala do método Toyota de produtividade. Então, e dentro dele tem a palavra Kaizen, que é melhoria. Aí todo mundo acha que é coisa de empresa, que é coisa de firma grande, de fábrica, e que só pessoas que estão nesse mundo é que precisam fazer o Kaizen. E, na verdade, não é isso. Tanto que foi para fora para o mundo conhecido como Kaizen, porque é um conceito japonês de estar melhorando, de fazer pequenas melhorias, né? Então, isso a gente faz no método Agendologia também. Por isso que é importante fazer a reflexão do mês, para você fazer esse Kaizen aos poucos, essa melhoria. E aqui mostra bem isso, né? Nessa pergunta, o que é que você pode fazer de diferente, de melhor a partir de amanhã? Ele está te induzindo a pensar numa melhoria, em como fazer isso que você fez. Se foi bom para fazer melhor, se foi ruim para fazer de uma forma que você goste, que te satisfaça. Então, esse caderninho aqui também, era um pouco diferente, mas também me ajudou bastante. Então, sempre eu tinha que estar procurando. Quer queira, quer não, às vezes a sua semana não foi nem um pouco interessante, não aconteceu nada, mas só para responder, para não deixar essa pergunta, essa página em branco, você usa a mente, para pensar, né? O que aconteceu de bom? O que eu posso colocar que aconteceu de bom na minha semana? E você vai acabar encontrando alguma coisa legal para colocar. E aí, depois que você vê, né? Você for fazer a reflexão toda, você vai falar: uau, quanta coisa aconteceu na minha vida.
Então, deixar registrado é bom porque você enxerga, você está batendo o olho, você está vendo aqui o que aconteceu, né? Então, é super legal. E aí, depois eu voltei para esse mesmo caderno aqui, no terceiro ano, só que aí eu comecei a fazer diferente nele. Aqui na parte mensal, eu colocava só os adesivinhos de carinha, que era para avaliar o meu humor do dia, ou o meu nível de energia. Então, é legal também, porque aí depois, no final do mês, quando você vê tudo assim, olha, esse mês aqui até que eu passei bem, esse mês aqui até que eu estava bem humorada, né? Eu não tive muita situação ruim. Então, só de bater o olho você vê. Aí, deixa eu ver se tem um mês aqui que foi ruim para mim. Se eu tive se eu tive carinha triste. Aqui, esse. Abril, esse amarelo, ó, é carinha. Tá vendo, ó? Então, eu tive bastante dias que eu tava mal, entendeu? Mal pode ser cansada, corpo pesado, falta de energia, ou com alguma coisa, né, no psicológico que não estava legal. Então, foi um mês que estava assim. Então, só de bater o olho, você vê se estava bem ou não. Então, eu gostava de fazer isso aqui. E nesse mês também, nesse ano, né, com esse caderninho aqui, eu escrevia muita coisa, né? Tudo que acontecia e também aquele fato da semana que mais me marcou. Então, eu destrinchava todo ele aqui, ó. O que aconteceu, por que aconteceu, por que eu senti isso e tal. Ou se eu tinha alguma ideia também, algum insight, eu colocava. Né? E outra coisa que eu colocava também era as fotinhas que eu tirava no celular. Então, era uma coisa legal, porque todo lugar que eu ia, assim, se eu ia para um restaurante, uma festa, encontrava com alguém, eu tirava uma foto para registrar. E é bom você deixar no visual, porque você enxerga como é que está a sua vida. E colocar coisas positivas, né? Voltar o seu olhar para o positivo. Então, se você não foi para lugar nenhum, mas tira uma foto de você bater o olho numa plantinha que você gosta, no seu animalzinho de estimação, vai lá. Aqui eu coloquei até os viadinhos de Nara, ó. Tem até viado de Nara aqui. Então, colocar, assim, os eventos, momentos que você foi feliz, estava legal, que você encontrou com pessoas. Eu fazia isso também, né? Nesse ano aqui, que foi 2018, 19. Esse foi do ano passado, não, de 2 anos atrás, né? Então, ele é o resumo do meu mês. Só de eu bater o olho, eu sei tudo que foi feito nesse mês aqui. Só que começa a dar trabalho, né? Você tem que ficar juntando as fotinhas para imprimir. Então, eu parei de fazer isso e aí eu vim para esse tipo aqui. Gente, não para de sair caderno, né, gente? Mas peraí, aguenta mais um pouquinho. Esse aqui também, ele é de cocriação, de você estar atraindo, de você estar imaginando o que você quer para sua vida e mudança de paradigma. Você tem um espaço muito pequeno aqui para escrever, então você não precisa escrever um diário, você só escreve o fato que aconteceu, que você quer estar registrando no dia, você não vai escrever o seu dia inteiro, escreve o fato, e aí você escreve o que aconteceu, o porquê, ou faz uma pergunta para si mesmo, como é que você gostaria que então tivesse acontecido, o que aconteceu para não dar certo, ou por que deu certo. E aqui é a conclusão, né? Ou a ação que você vai tomar, então, depois que você caiu a ficha de alguma coisa, na hora que você concluiu alguma coisa. Então, aqui está uma chamada para ação. Marlene, boa noite, bom dia aí. Então, é uma chamada para ação ou você mudar o seu paradigma. É essa mudança de paradigma
ou você desapegar. Então, eu tava, me senti mal, aconteceu isso, tal pessoa falou aquilo, fiquei triste, fiquei magoada, mas aí o que, que você quer fazer então agora? Então, aqui é onde você vai tomar decisão, né? Eu vou tentar perdoar a pessoa dentro de mim, melhorar, trabalhar aqui dentro de mim, vou fazer Ho'oponopono, vou, sei lá, conversar com a pessoa, não sei o que, aí você decide e define aqui. Então, isso toda semana também, e aqui tem um espaço livre para você, se teve um evento mais que você quer estar detalhando, você escreve aqui do lado. E aí, todo mês tem uma mensagem que eu acho muito legal também, e aqui você faz as intenções do próximo mês. Então, esse aqui é o meu caderno, a minha agenda de registros. Não diria nem que é um diário, porque, na verdade, não é diário. Ele é para eu poder enxergar a minha mente, enxergar o que eu estou pensando, o que é, onde é que a minha mente está me levando, porque a gente não pode acreditar muito na mente, que ela fica rodando assim, às vezes ela faz a gente sofrer à toa. Então, você colocar visível o que passa na sua cabeça é muito bom para te fazer voltar para o seu rumo, para a sua meta, para aquilo que é importante para você, né? Então, eu tenho também, além da minha agenda normal, eu tenho esse caderninho que pode ser chamado de caderno de gratidão, caderno de, sei lá, de recordação, diário, essas coisas. Aqui também eu não coloco muita coisa, só os eventos mais significantes, né? E que por causa dele, então a minha mente ficou de tal maneira, né? Deu muito aco-aco, foi porque eu fiz isso, que foi legal, deu tudo certo, foi porque eu me preparei que também deu certo, ou não foi muito satisfatório, porque talvez eu deixei algum detalhe passar, então o que é que eu vou fazer da próxima vez? É o Kaizen, né? Eu vou fazer a melhoria. O que eu posso estar fazendo qual que é o cuidado que eu posso tomar da próxima vez para que saia melhor do que dessa, ou nunca vai sair melhor, mas que eu me sinta satisfeita, tá? Então, e aí esse ano também, usando da mesma coleção, da mesma autora, né? Desse ano aqui, é esse aqui. Então, já tem aqui todo o mês de janeiro, eu também já escrevi o fato, os detalhes, ou o que eu senti, né? O que eu captei, a minha percepção, e o que eu quero fazer com isso. Ou uma conclusão, ou uma mudança de paradigma aqui. Então, são esses 3 passos. O fato, escreva o fato, faça uma pergunta, o que eu senti com isso? O que aconteceu esse fato aí? Por que você está escrevendo aqui? Por que é relevante? Como é que você se sentiu? Ou você conseguiu realizar o que você queria? Deu certo aquilo que aconteceu nesse dia? O que é que aconteceu? Então, você escreve no meio e no final faz uma conclusão, né? Foi bom por causa disso, da próxima vez eu posso fazer isso, graças a tal pessoa eu consegui tal oportunidade. Então, eu percebo muitas sincronicidades, né? De que nada é por acaso, porque eu escrevo. Então, se eu conheci uma pessoa e daqui a semanas ou meses, sabe, tá aparecendo, houve uma conexão, uma afinidade, e essa pessoa está me convidando para alguma outra coisa, algum outro evento, compromisso, ou está me apresentando alguém, então aí eu vejo que realmente não foi por acaso, né? Foi para eu estar fazendo isso agora que eu conheci essa pessoa lá no passado, né? Foi para eu estar aqui agora que eu tive que aprender uma lição lá no passado. Então, essa agenda, né, esse caderninho de gratidão, de reflexão, ele ajuda muito a você entender por que acontecem as coisas na sua vida e também por que não acontece, né? Então, foi a dica, mas você não precisa, se você não está acostumado a escrever,
está começando agora, está se interessando agora, você pode simplesmente com uma agenda fazer isso. Eu fiquei 5 anos fazendo só nessa agenda aqui, na agenda normal, porque ela também tem os passos da reflexão, né? E o espaço que você pode estar usando para isso. Mas como eu queria muito mais, e eu comecei a melhorar nessa parte da reflexão e do Kaizen, né? Que o Kaizen é o quê? A melhoria nos detalhes, aos poucos. Começar a enxergar de um ponto mais alto de consciência, né? Para eu poder estar agindo e decidindo de uma maneira que eu conseguisse o que eu queria. Então, é quando eu comecei a olhar de cima, aí eu precisei, então, eu queria uma ferramenta mais completa, né, para me ajudar mais. Então, por isso eu uso, na verdade, hoje eu tenho tenho 4 cadernos, uma agenda principal e 3 cadernos, 3 agendas de apoio, que não é sempre que eu escrevo, e no momento que eu preciso escrever, aí eu escrevo nelas, tá? Mas se vocês acham que é muito, não precisa, tá, gente? Só numa agenda você consegue resolver tudo, juntar tudo. E o melhor é que, para quem não tem o hábito de escrever, eu faço isso porque, gente, né, eu trabalho com isso, né? A minha profissão agora, né? Então, eu tenho que estudar tudo, eu tenho que experimentar tudo para eu saber o que está acontecendo comigo, né, escrever por que funciona, qual que é os resultados que o ato de escrever ele promove. Então, eu gosto e eu tenho que estar sempre experimentando. Agora, quem é, não tem hábito de escrever, uma agenda só já basta, tá? E aí, se você se acostumar, se você gosta, tem facilidade, você pode estar fazendo caderno de gratidão, de cocriação, né? Journaling, tudo isso, tá bom? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Lembrando que terça-feira vai ter uma live às 9 da noite no Brasil e 9 da manhã na quarta-feira aqui no Japão, tá bom? E logo mais em fevereiro, dia 12 de fevereiro, começa o curso online Agendologia com todos os passos e ferramentas e conceitos japoneses. Ele tem 1 ano de acompanhamento, são 5 módulos com todos os passos para você usar e aproveitar a agenda de forma completa, total, que vai te dar o resultado que você deseja, e também 5 bônus 5 não, 6 bônus com todo esse ensinamento, toda essa filosofia, todo esse conhecimento do Japão, né? Conhecimento japonês, para você estar aplicando na sua vida e aprendendo a usar a agenda de forma eficaz, tá bom? Quem tiver interessado, eu vou deixar o link aí na descrição dessa live para você, se você tiver interessado em entrar nesse curso de online do Agendologia, tá bom? Muito obrigada pelo tempo de vocês, por vocês estarem comigo aqui até agora. Tenham um bom fim de semana, uma boa noite para quem está aqui no Japão e até a próxima live. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau. Obrigada.